Então, um pré-candidato a vereador em São Paulo tem chapa junto com uma inteligência artificial. Preciso repetir, será? Porque às vezes a pessoa pensa, não, meu Deus, o Jadson leu errado. Ouviu errado, aham. Pré-candidato a vereador em São Paulo tem uma chapa junto com inteligência artificial. Então, assim, aqui um resuminho lá do canal do Tecmundo, que é de onde vem essa notícia, né? As inteligências artificiais já estão presentes aí em vários setores da sociedade, comunicação, artes, engenharia, computação, obviamente, universidades e muito mais. A política, porém, é um setor em que a presença da tecnologia ainda não é tão chamativa, a não ser nos, sei lá, deepfakes e coisas da vida, né? Mas isso está prestes a mudar. O Pedro Marcum é um hacker, ativista por transparência de dados e é pré-candidato a vereador na cidade de São Paulo, e ele tem como parceira de chapa uma inteligência artificial que, de acordo com ele, é a primeira candidatura híbrida da história do Brasil ou do mundo, né? Ele não disse que é do mundo, mas talvez seja. Então, se alguém souber, se tem alguma coisa assim em algum outro lugar do mundo, podem comentar aí. Mas, assim, eu recomendo que vocês deem uma lida. Eu fiz um breve textinho sobre um pouco da minha opinião a respeito disso, mas vou falar aqui também alguns pontos. Também quero ouvir a Vitória. Estava muito curioso para ouvir o Felipe. Talvez por isso que ele não quis vir. Ele não pode quis comentar. Falar. Pode comentar aí, Felipe. Daí eu penso se eu leio teu comentário ao vivo ou não. Dependendo do comentário. Ali. Mas assim, vamos ver. Eu conheço o Pedro, tá? Conheço, assim, de mundo da tecnologia. Conheço o Pedro, conheço a galera que trabalha com ele, inclusive neste projeto. Uma galera muito boa. O próprio Pedro também. Então, tem uma entrevista muito boa do Pedro pro Tecmundo ali. Também tem lá o Instagram dele, como a Vitória falou. Tem, enfim, coisas dele por aí. Ele tem vários projetos muito interessantes que ele fez ao longo da trajetória dele como dev, como hacker, ativista. Então, esse é o primeiro ponto para chamar a atenção. Mas esse assunto é tão complexo, essa notícia me pegou assim de surpresa, que eu acho que a gente tem que dividir em várias caixinhas, assim, porque não tem como dizer assim, muito legal. Mas também não tem como dizer que total besteira. São muitas coisas. Então, acho que o primeiro ponto é esse. É um profissional, é uma pessoa com uma credibilidade aí na comunidade de tecnologia. As pessoas que estão na volta dele a gente conhece, tem comunidades aí que se intercalam, né, de JavaScript, como a BrasilJS, comunidade Python e tudo mais. Então, não conheço ele pessoalmente, mas já ouvi falar dele principalmente por conta dos projetos, né, o Ônibus Hacker e vários outros. Então, acho que tem isso, né. A outra coisa é que eu achei curioso, assim, que muita coisa que ele traz na fala dele, é uma entrevista de uns 40 minutos, eu acho, são pontos muito interessantes, assim, né, para se debater sobre a política no Brasil e no mundo, mas aqui estamos no contexto do Brasil, né, de fato ele traz pontos contundentes, assim, e que são fatos sobre como que a política funciona no Brasil. Então, por exemplo, tem uma frase dele aqui que é interessante, que segundo ele, a inteligência artificial existente já é melhor que 70% dos vereadores eleitos em São Paulo. Tá? É bem forte, mas... Mais, né? Muito, muito forte, mas eu entendo o ponto dele, assim, nisso. Mas indo para um outro lado, até para abrir para a Vitória comentar, tem um outro lado onde ele também traz no discurso dele um pouco desses devaneios, assim, em cima de inteligência artificial. Na minha visão, e não sei aqui, né, me parece que isso aqui está indo muito mais do lado político, daí. Então ele está usando, né, os jargões aí de inteligência artificial, alguns termos, outras coisas e tal, para encaixar dentro da candidatura dele. Me parece ser isso, porque, de novo, é uma pessoa super inteligente, aí, com background de respeito e tal. Então, acho que as coisas que ele fala, que eu não concordo nem um pouco, que para mim soa como um sci-fi, assim, essas coisas eu deixaria de lado, assim, não acredito que isso vá funcionar muito bem, até porque tecnicamente dá para entender o que ele está fazendo. Eles criaram um bot de inteligência artificial, que eles chamaram de Lex, e, segundo eles, a ideia é que esse bot vai evoluindo e consiga ser o ponto ali entre o cidadão e, né, o governo. Então, tô com um buraco aqui na minha rua. Interessante essa ideia, né? Mas para mim fica fraco, fica frágil,
quando a gente entende a tecnologia que eles estão criando, que é baseado no ChatGPT, né? Está conectada lá com a OpenAI e é baseado no ChatGPT. Então não tem modelo aberto, é caixa preta. O modelo do ChatGPT a gente sabe muito bem que é simplesmente um plagiador de texto. Então o treino é baseado no quê? Baseado no que o ChatGPT fez? Então não vai servir para nada para uma inteligência artificial que vai ajudar um cidadão, né, em coisas do mundo real. Por exemplo, eles têm um buraco na minha rua, né? Agora, se for para um modelo que ele até comenta um pouquinho de que, pô, vamos trocar o modelo, não vai ser ChatGPT, a gente vai criar o nosso próprio, baseado, sei lá, em dados verdadeiros e vai ter... Bom, aí talvez vá para um caminho interessante. Mas, enfim, muitas coisas quero ouvir aí, Vitória. Bom, eu acho sim. Primeiro que ele vai ter agora um período eleitoral de campanha, né? Porque por enquanto ele é pré-candidato. Aí agora ele tem que passar a ser candidato e assim vai, né? Ele vai ter que, durante toda a campanha, explicar muito bem o que a Alex vai fazer de fato. Porque aí entra o que infelizmente é uma cultura no Brasil, que é ridicularizar e banalizar a política, né? Infelizmente, ser político é um cargo de extrema importância em que tu lida com legislação que nada mais é do que tu, de alguma forma, direcionar a vida da população da cidade, do estado, do país em que tu atua como político, seja lá qual cargo for. E a gente está falando de uma cidade de São Paulo, né? Não é pouca coisa. Então, eu acho que ele vai ter que explicar muito bem para que ele vai usar a inteligência artificial e, principalmente, não usar a inteligência artificial como bengala para a candidatura dele. Porque ele entende de política, de tecnologia, provavelmente sim. Mas a gente sabe que tu precisa minimamente, para tu ser um bom político, tu precisa entender de política, tu precisa atender diversas demandas que aquela população. Uma coisa que me chamou atenção, assim, que eu deixei aberto aqui, a gente até convida, né, porque aqui é a nossa opinião, enfim, quem quiser entender e conhecer quem é esse pré-candidato, Pedro Marcum, vai no Instagram dele e ele fez como se fosse uma conversa ali com um robô, que eu hoje particularmente tenho ranço, porque eu gosto de ser atendido por humano. Aí ele bota, qual a diferença entre você e o chat GPT? Como se fosse Alex respondendo. A principal diferença é o foco na política e na interação com os cidadãos. Enquanto o ChatGPT é uma ferramenta geral de conversação, eu fui projetada para atuar como uma vereadora digital, integrando a tecnologia ao processo político. Essa vereadora digital vai para o plenário defender uma população que está desassistida. A gente, claro, colocou aqui o exemplo básico de um buraco na rua, né? Mas a gente sabe que tem processos aí muito mais complexos, até mesmo um buraco na rua, o que ela vai fazer? Então, eu acho que vale a gente acompanhar aí ao longo da campanha o que vai ser de desdobramento. E realmente, assim, eu não sabia de nenhuma situação igual a essa em outros países. Também não sabia aqui dentro do Brasil, acho que essa é a primeira, com certeza, não sei se a nível mundial, mas curioso aí, deixou muitas brechas a serem respondidas e vamos ver, né? E tem uma coisa só para fechar ainda essa notícia, que é, eu acho que muito disso de inteligência artificial, entendo ali alguns pontos que ele trouxe que podem ser talvez úteis, mas eu acho que a grande questão é que muitas coisas que eles estão comentando reflete um pouco também do mercado, assim, que a maioria das coisas podem ser resolvidas com automação e com tecnologia de forma geral, não com inteligência artificial. Não precisa de um chat, sabe, para que a pessoa interaja e faça algum pedido para resolver um problema. Não precisa disso. A gente precisa de um sistema decente que faça isso. E aí tem aquela coisa do histórico do Brasil, assim, tem muita coisa boa, né? Muita coisa boa que aconteceu e agora, enfim, talvez aí no último ano e em outros anos também, em termos de tecnologia, assim, pro cidadão, né? E de tecnologia pro Brasil como um todo. Mas eu acho que é muito mais automação e tecnologia, de fato, do que uma inteligência artificial, sabe? Então, reflete muito o momento de mercado, assim, porque a gente não precisa de uma inteligência artificial, sabe? Para concorrer e para ser ali, né, fazer parte da chapa
do Pedro. A gente precisa de tecnologia. Então, talvez, eu acredito, de novo, por conhecer um pouquinho do background dele, que isso tá por baixo do discurso dele. Porque para construir o que eles já construíram, precisa de muita tecnologia. A inteligência artificial tá na ponta, né? Para fazer um pedido que ele comenta, que eu falei aqui do buraco na rua, não adianta só o Alex lá deles ou o ChatGPT, não adianta. Aquilo ali é só a pontinha do iceberg, assim, né? Para que alguma coisa aconteça, de fato tem que acontecer um monte de integração com sistemas existentes e tudo mais. E, de novo, isso aí é tecnologia, são integrações que são coisas que a gente está acostumado no dia a dia. Mas é isso, vamos aguardar aí os próximos capítulos. Ele está pré-candidato ainda, não sei exatamente ali a data, mas em breve deve sair se vai ser candidato mesmo, se vai ser aprovado ou não. Tem algumas questões ali. Já é esse mês aí que ele, nos próximos dias aí já fica definido. Mas assim, pelo que eu tô vendo, o investimento que já está tendo nas redes sociais dele em relação a essa pré-candidatura, eu acho que vai se confirmar. Uma pergunta interessante, né, como uma pessoa da área. O que te faria votar nele? Boa pergunta. Eu, de fato, fiquei confuso, assim, com todas as coisas que ele trouxe, assim, fiquei balançado, assim, vendo a entrevista. Em momentos fiquei muito interessado, em momentos pensei, poxa, que besteira, em momentos pensei, nossa, isso aqui é genial. Então, como é um assunto complexo, é difícil, mas eu acho que se ele conseguir, assim, falar um pouco mais profundamente sobre como que vão ser essas interações, assim, e qual vai ser a base tecnológica que ele vai ter, e o que está por trás, né, dessa Alex, não só essas coisas que são agora meio comum, assim, de todo mundo falar, talvez sim, sabe? Ele tem um discurso ali bem... Dá para entender bem o que ele quer fazer, né? Mas, de novo, tem... daí minha opinião, daí pessoal, né? Tem muitas das coisas que ele traz flerta com outros movimentos na política, assim, que para mim são um pouco perigosos, assim. Então, mas por outro lado, ele também flerta com movimentos que são muito interessantes. Por isso que eu disse que eu fiquei realmente confuso, assim. Teria que ouvir mais ele, falar com ele, entender de fato o programa de governo, né, dele. Mas vamos lá, vamos ver, né? Se ele se elege em São Paulo, bom, vamos ver qual seria o próximo passo dele, né? Se alguma coisa a nível nacional, assim, né? Ele tem um pouco mais de 60 dias para nos explicar. Então a gente vamos ter que acompanhar de perto aí. Vai mudar a nossa vida aqui em Porto Alegre? Não, mas é totalmente curioso isso e sim, eu acho que vale muito o debate. Pega aí o meu contato aí, Pedro. Pega aí com a tua galera, que eles me conhecem, tem meu contato. E aí vamos trocar uma ideia. Ou vem aqui no canal da Brasil ATS, a gente faz uma entrevista contigo também.